dia, vocês estão tudo bem? Vocês, como são muito observadores, né? Hoje a prof está num outro espaço de novo, né? Hoje a prof teve que improvisar aqui no quarto, né? Meu neto tá elétricozinho lá embaixo, tá brincando e tal, né? Então a prof teve que improvisar hoje no quarto, ok? Hoje vamos continuar falando sobre o capítulo 20, o fim do Império. Então, até agora a gente viu o quê? Que esse Império Romano, né, que era bem estruturado e tal, ele chegou ao fim por motivos internos e motivos externos. Os motivos internos, né, a falta de mão de obra, dá para dizer assim, né, a crise do escravismo que eles tiveram, porque como eles não estavam mais expandindo, né, eles não estavam mais conquistando novos territórios, então eles não tiveram mão de obra, não tiveram escravos, não tiveram mão de obra e tiveram, digamos assim, mal administraram, né, a proteção da fronteira. Então isso é uma questão interna, tá? Era uma questão do império. Nós vimos na última aula da dificuldade que tinha com todas as crises que estavam acontecendo dentro do Império Romano, a divisão do império e assim por diante, tá? Então isso é questão interna. O cristianismo, né? O imperador ele tinha um poder total, então tinha o culto para o imperador. E quando Jesus Cristo começa suas pregações, isso vai atrapalhar, né? Isso vai interferir na calmaria que existia dentro do Império Romano. Então o cristianismo também é uma questão interna, tá? A falta de mão de obra, como a prof falou, então questões internas. O cristianismo, a falta de mão de obra, a dificuldade da proteção nas fronteiras, porque era muito grande o império, como a gente já fez, como a gente já viu, como vocês já fizeram lá, né, a escala para saber o tamanho do território, todas essas coisas, tá? E as crises que estavam enfrentando dentro do próprio império aí, que a gente falou na última aula já, tá? Então essas são questões internas. Aí questões externas, tá? A partir do século IV, um povo estrangeiro começou a pressionar as fronteiras do Império Romano, tá? Além dessa crise interna, né, que o prof falou, o imperador Teodósio ele dividiu o Império Romano, né? Criou lá o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, Bizâncio, Constantinopla, tá? E mesmo com essa divisão, os problemas continuaram, não adiantou dividir o império em duas partes, os problemas continuaram existindo. Tá, entre os séculos, lá no começo, né, o século I até o século III, os germanos, que eram povos diferentes, né, eram aqueles que vinham, né, do norte do Império Romano, que os romanos chamavam de bárbaros, porque eles eram de fora do Império Romano, eles tinham uma boa relação com os romanos, tá? A vivência entre romanos e esses germânicos era pacífica. Então, uma convivência pacífica é o quê? De tolerância um povo com o outro, tá? Eles, inclusive, trabalhavam, tá? Os germânicos, eles trabalhavam para os romanos. Eles moravam do lado de fora do império, digamos assim, né? E eles trabalhavam para a agricultura, eles trabalhavam na proteção das fronteiras, então eles tinham uma boa convivência com os germânicos. Porém, né, essas ondas migratórias aí que existiam, elas passam a ser mais violentas, elas começam a saquear o Império Romano, tá? Isso por volta do século IV.
Por quê? Os germânicos, eles se interessaram pelas riquezas do império. Tá? E aí eles foram sendo pressionados pelos hunos e com isso eles não viram outra alternativa do que entrar no Império Romano. Vocês têm um mapa, acho que página 119, se não se engano. Nessa página 119, aparece lá o Império e as invasões bárbaras. Aí tem um mapa já com o Império Romano dividido, o lado ocidental, o lado oriental. Aparece lá as capitais, Roma, verdinho, Constantinopla, verdinho não, uma bolinha branca na parte laranjinha, que é o lado ocidental. O lado oriental, lá em Constantinopla, também tem uma bolinha branca. E aparece vários retângulozinhos com nomes, tá? Esses são os germânicos, tá? Eles vêm da região da Germânia. Então, tem lá, ó, anglos, tem saxões, tem érulos, tem francos, alamanos, visigodos, suevos, burgúndios, vândalos, ostrogodos, alanos, tá? Tem vários povos ali. Esses povos coloridinhos, tá? Eles eram esses germânicos que tinham uma boa convivência com os romanos. Aí, o prof falou, né? Lá a partir do século IV, então, essas ondas migratórias pacíficas se tornaram mais violentas. Por quê? Quem é aquele grupo que está lá em cima, bem no cantinho lá do mapa? Conseguiram identificar? Os hunos, tá? Os hunos eles começaram a pressionar esses outros povos. Vocês podem ver ali. Alamanos que está encostando na parte do Império Romano. Os outros não estão não estão dentro do Império Romano. Estão pertinho, por quê? Porque eles eram vizinhos, né? Mas esses hunos, eles pressionam esses povos e eles acabam invadindo as fronteiras do Império Romano, tá? Alguns desses povos conseguiram se estabelecer muito bem dentro do lado ocidental do Império, tá? Eles formaram aquilo que ficou conhecido como reinos germânicos. Tá? Esse é um assunto que a gente vai estar vendo ainda para frente, tá? No ano que vem a gente estuda esses reinos germânicos aí, mas o que acaba marcando, tá? Em 476 depois de Cristo, um povo chamado os érulos, tá? Eles vão colocar fim no Império Romano do Ocidente de forma definitiva. Então, em 476 depois de Cristo é o ano que marca o fim do Império Romano, tá? E a partir disso, a partir de 476 depois de Cristo, é que os historiadores costumam dizer que acabou a Idade Antiga e começou a Idade Moderna, tá? Encerra-se um ciclo histórico, né, história antiga, e vai começar, a história medieval, a Idade Média, tá? Essa Idade Média a gente já vai começar a estudar agora, uma partezinha dela, tá? Uma introduçãozinha, assim, para ir conhecendo um pouco sobre o que é a Idade Média, e no ano que vem, no 7º ano, a gente estuda específico, então, os assuntos de Idade Média, tá? 6º ano foi Idade Antiga, pré-história, Idade Antiga, e o 7º é Idade Média. Do lado ocidental, quando o prof falou 476 depois de Cristo, a queda do Império Romano do Ocidente, o lado oriental vai formar o Império Bizantino. Olha lá, Constantinopla, Bizâncio. Então, o Império Bizantino. Esse Império Bizantino foi diferente do Império Romano.
O Império Romano, ele se esfacelou, digamos assim, se dividiu em vários pequenos reinos. O lado oriental, não. Ele formou o reino bizantino, o Império Bizantino. Então, foi um único império. Foi total essa partezinha verdinha ali, tá? E esse império, então, ele durou mais ou menos uns 1000 anos. Bem diferente do lado ocidental, tá? Então, essa seria o fator externo, tá? Seriam as invasões bárbaras, tá? Bárbaros são aqueles povos que são diferentes. São aqueles povos que viviam fora, né, dos contornos, digamos assim, fora das fronteiras do Império Romano e não falavam a língua do latim, tá? Grande maioria deles germânicos, que foram pressionados pelos hunos e acabam invadindo o Império Romano. E a partir disso, então, tem a formação de vários outros reinos. A partir disso, se tem uma cultura nova, se tem uma sociedade nova, se tem uma política nova, se tem uma economia nova, bem diferente daquela antiga, tá? E por isso que é conhecida então como a Idade Média, tá? Existe a mistura dos povos, né? Aqueles povos que já, os romanos que existiam ali, os germânicos que estavam chegando, né? Então, existe toda uma, assim, o modelo que existia cai em desuso e vem uma nova característica, um novo grupo, que é diferente daquele que existia. Aquilo se desestruturou e se estruturou um novo grupo. E por isso, então, que a gente vai ter, como é total diferente, os historiadores costumam classificar, então, esse novo período como Idade Média. Beleza, pessoal? Hoje nossa aula é um pouquinho mais curtinha, né? Mas não tem problema não, entendeu? O importante é o quê? Né? Um fator externo, provavelmente dar uma aula sobre o fator externo. O fator externo são as invasões bárbaras. Então também, né, não tinha muito aí o que estar mencionando. Beleza, pessoal? Então, lembrando lá, feedback da nossa aula, que o fim do império ele acontece por dois motivos: fatores internos e fatores externos. Fatores internos: a falta de proteção nas fronteiras, cristianismo, falta de mão de obra e a crise do império. São problemas internos do Império Romano. E fator externo: as invasões bárbaras. Aprendendo isso dessa aula, ótimo, show de bola, tá? Você entendeu o que foi o fim do Império Romano. Beleza, pessoal? Até daqui a pouco.